Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ah, sim. O Brusa e a Sueli, eles vão organizar um seminário que vai ser 7 quintas-feiras. Eu já fiz isso aqui, nós fizemos aqui há uns 2, 3 anos atrás, né? Então, cada quinta-feira vai vir um pastor ministrar para casais uma área específica, né? Relacionamento, vida financeira, né? E aí nós vamos pegar junho e julho, que é frio, porque aí vai ter caldo, né, Sueli? Depois a gente faz um caldo depois da reunião, amém? Aí tá frio, tem caldo, né? Então, tem que investir em todas as áreas, criança, jovem, adolescente, solteiro, né? E aí, trabalhar com casais assim fica um pouco mais fácil, porque final de semana para casal, tem criança, não tem com quem deixar, é um pouquinho complicado, mas toda quinta-feira dá para deixar com alguém e participar, né? E da outra vez foi muito bom, né? E aí então nós vamos fazer um seminário de 7 quintas-feiras. Ah, pastor, eu já sei tudo de casais. Tem um pastor amigo meu que ele lia os cartazes de congresso e ele falava assim: esse tema eu já conheço. Eu não vou nesse congresso não, porque esse tema eu já conheço. Agora eu te pergunto, depois de 40 anos servindo a Deus, que tema que eu não conheço? Se eu for por essa ideia, eu nem venho na igreja. Eu já conheço a Bíblia, conheço os temas, tudo, né? Não é. Agora, não existe nunca uma pessoa que sobe aqui, prega, que Deus não fale comigo. Eu posso ter ouvido 500 vezes aquela pregação, aquele texto, mas sempre Deus traz algo novo, né? Então não existe esse negócio de eu já conheço. E quanto mais você investir no seu casamento, sempre você vai aprender alguma coisa e vai acrescentar e vai crescer. Amém? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pai, no nome de Jesus, fala comigo, Deus, e fala com cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, eu te peço que cubra este lugar com o teu sangue, cobre as nossas vidas com o teu poder. Espírito Santo, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, na tua direção, fala comigo, e através de mim, no coração de cada irmão que está aqui. Ministra as nossas vidas, Pai. Nós necessitamos ser ministrados por Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui, hoje, tem algum tipo de problema de relacionamento com alguém? Alguma dificuldade com alguém? Com a sogra sempre tem? Quem aqui tem? Várias pessoas, não é? Quem aqui está com alguma dificuldade financeira? Hein? Não levanta a mão não, viu, gente? Levanta o dedão do pé, como diz o outro. Quem aqui sente dor? Algum tipo de dor? Quem sente mais de 2 dores? Queridos, o que eu estou querendo dizer? Que é muito difícil você viver nesta terra sem problemas, sem dor, sem dificuldade de relacionamento com alguém,
sem uma parte do teu corpo está doendo. A gente, quando tem 20 anos, acha que é eterna e não dói nada, né? Você deita, dorme, acorda bom, né? Na nossa idade, na minha idade, você acorda, você deita, né, Edmilson? Aí você acorda, dói as costas, dói as pernas, né? Ontem eu estava conversando com a minha mãe, fui lá. Meu filho, não sei o que. Falei, mãe, não vai consertar. Eu falei assim, a tua situação é o seguinte: se acertar o pulmão, atrapalha o rim. Se acertar o rim, atrapalha o pulmão. Então não vai acertar, isso aí vai ser até a morte. Né? Vamos ver um jeito de fazer a melhor maneira de a senhora tocar o barco. Mas, porque fica querendo ir no médico para acertar. Não vai acertar. 87 anos, né? Eu com 60 já estou no pó da rabiola. Então, o que é a vida? Né? Os jovens vão aprendendo. Você tem dor. Você tem dificuldade, muitas vezes, em lidar com pessoas. Por mais que você se esforce, você tem dificuldade para lidar com pessoas. Ou pessoas, a palavra de Deus diz só, o que depender de você, tem de paz com todos os homens. Muitas vezes não depende. Não depende de você. De repente, tem uma íngua na sua família, no seu convívio, e não tem como você se livrar daquela íngua. E você vai ter que viver. Não tem como falar assim, eu não quero mais. Quando dá para fazer isso, faz, mas não faz. A situação é essa. Muitas vezes a situação financeira não conserta, administra-se, né? Mas você não vai ter tudo que você quer, né? Você não vai comprar tudo que você deseja, não é? Agora, entenda o que eu quero dizer. A gente muitas vezes fica esperando e cria uma expectativa de tudo ficar bem para a gente estar bem. Então a gente fica naquela ansiedade, naquela luta, e ora, faz campanha, e profetiza, expulsa o diabo, numa tentativa de resolver tudo para a gente ficar bem. E, querido, não vai ficar. Amém? A gente sempre vai ter algumas coisas para administrar. A gente sempre vai ter problema para resolver. Sempre uma parte do teu corpo vai doer. A idade vai aumentando as dores, né? Sempre vai ter situações desagradáveis, sempre vai ter. Se você trabalha por conta, você vai ter problema muitas vezes de faltar serviço, que a coisa não é redondinha. Se você trabalha de empregado, está garantido no salário, mas tem que aguentar o patrão, né? Se você tem comércio, você tem que lidar com gente. Eu tinha uma farmácia, e aí chegou eu comprava o esparadrapo pequenininho e o grandão. O pequenininho para curativo, assim, né, para coisa, e o grandão para aqueles curativão, né? Aí chegou um senhor, falou, eu quero esparadrapo. Eu falei, eu tenho esse e tem esse. Ele falou, eu quero o médio. Eu falei, médio eu não tenho. Essa farmácia é uma porcaria. Você não tem nada, mas acabou comigo. Ele acabou de sair, chegou o vendedor. Eu falei, por favor, me dá uma caixa do médio. Aí comprei a caixa do médio, lá dos esparadrapo médio. Botei lá. Ele voltou na farmácia. Eu falei, aqui, tem o médio. Ele falou, não, agora eu quero o pequeno. A vontade é voar no pescoço, né? Mas você equilibra, né? Então, a vida é assim, né? Agora, o que nós temos que fazer? Entenda uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir se as situações da vida vão ser trauma ou escola para a gente. A primeira coisa que você tem que decidir é se as dificuldades da vida... Quem aqui passou dificuldades na infância? Quem aqui passou discriminação na infância? Quem sofreu bullying? Quem sofreu rejeição? Quem aqui na escola foi discriminado?
Gente, todo mundo tem seus traumas na vida, todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem as suas situações, e a gente vai crescendo, aquilo vai acumulando, tem aqui, tem ali, é uma situação aqui, uma coisa que não deu certo. Quem aqui já abriu um negócio que não deu certo? Quem aqui já começou um relacionamento e não deu certo? Né? Então, na vida a gente tem que aprender, a gente tem que decidir se o que nós passamos vai virar um trauma na nossa vida ou vai ser uma escola. Isso depende de você e das suas decisões. Se você decidir, mundo cruel, nada dá certo na minha vida, desgraça de vida, né? Uma vez passou uma moça assim na minha frente, assim, eu estava, desgraça pelada, desgraça pelada. Eu falei, gente, pelo menos bota a roupa na desgraça, né? Aí a pessoa, ela e aí, queridos, a sua vida se torna um trauma. Tem pessoas que passaram situações muito piores que você e aprendeu com aquilo e transformou aquilo numa escola. Sabe, a gente tem que parar, você tem que parar, e Deus te dá essa condição de parar, olhar para a sua vida e para as coisas que você passou e falar assim, eu vou aprender com elas. Sabe, tem uma frase que eu amo, crescer dói. Por isso que eu coloquei o tema, viver dói. Viver dói. Um dia não vai doer mais, mas por enquanto dói. Crescer dói, sabe? As situações da vida que você passa, elas podem te dar experiência. As situações que você passa, elas podem trazer experiência para a sua vida. As situações que você enfrenta podem fazer com que você se torne uma pessoa mais madura. Então existe uma diferença entre aquele que pega todos os problemas que sofreu na vida e se torna uma pessoa traumatizada. Uma pessoa angustiada, porque ela não aceita aquilo, ela não aceita o que ela passou, porque eu sofri com isso, eu sofri com aquilo, eu passei com isso, eu passei com aquilo, mundo cruel, e aí a vida fica uma tragédia. Ou ela pode pegar e falar assim, olha, eu aprendi. E quem aprende com as situações, primeiro, não fica se culpando pelas coisas que deu errado na vida, não fica se martirizando. Tem gente que erra e não aceita, e aí fica se culpando, fica se martirizando, não vai funcionar nada, isso daí só vai fazer você ficar com uma vida depressiva. Mas tem gente que aprende, e quando a pessoa aprende, aquilo ali vira uma escola, e quando vira uma escola, ela começa a ter a capacidade de ensinar os outros. Quando ela aprende com as suas lutas, ela passa a ter empatia. O que é empatia? É quando alguém fala alguma coisa e você sabe do que ela está falando, porque você também sofreu. É diferente. Quando a pessoa ela não passa por nada, ou ela não aceita nada, vem uma pessoa contar um problema para ela não entende aquilo, ela não compreende aquilo. Mas quando uma pessoa ela passou por situações difíceis, aí vem alguém falar com ela entende aquilo, ela compreende o que aquela pessoa está fazendo, porque ela sofreu também. E sabe, muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida é nos ensinar a ter empatia pela situação das pessoas. Você olhar para as pessoas. Eu falo muito que quando eu comecei o meu ministério, eu era muito imaturo e também não tinha passado assim grandes problemas na vida. Aí todo mundo chegava para mim e falava que estava com problema, eu mandava ir no shopping chupar sorvete. Porque na minha cabeça, ir no shopping chupar sorvete resolvia qualquer problema. Até eu descobri que isso não resolve problema. Eu tinha 20 anos, né? Com 20 anos você resolve problema com sorvete, mas né? E por quê? Porque eu não tinha empatia, eu não sabia de fato que era um problema. Aí Deus então botou na moeda, tratou, né? Eu comecei então a entender o que era um problema, né? Por isso que a gente tem que aprender. Deus permite que você passe por algumas situações da vida para você se tornar uma pessoa madura. Ninguém amadurece chupando sorvete. Ninguém amadurece comendo churrasco. Ninguém amadurece dormindo. A gente amadurece com as lutas da vida, com as dificuldades. E quanto mais a gente luta, mais vencedor nós nos transformamos.
amém? A vitória é consequência da luta. Apareceu um gigante, você derruba ele. Apareceu outro gigante, você derruba ele. Apareceu outro gigante, você derruba. Daqui a pouco você está expert em derrubar gigantes. Aí chega alguém para você e fala assim: tem um gigante na minha vida. Fala: espera aí que eu vou te ensinar a derrubar, porque eu já aprendi. E aí você aprende com as lutas. E nós temos que entender que Deus, Ele não vai nos poupar. Então existem algumas coisas. Por exemplo, Deus não vai te poupar de situações da vida, porque são as situações da vida que vai te trazer maturidade. Segundo, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai sofrer as consequências que é da vida, da terra, que é do pecado. Então nosso corpo envelhece, tem furacão, tem enchente, ainda bem que a gente não mora. Você imagina se você morasse ali em São Paulo, ou que de repente você compra, vai na Casa Bahia, faz aquele crediário, compra tudo, vem enchente e te leva tudo. Ou se você mora num morro lá no Rio de Janeiro, que a tua casa está aqui, você constrói a casa aqui em cima, a hora que você chega, a casa está lá embaixo, tudo destruída. Ai, meu Deus, é a vida. É as situações da terra, amém? O pneu do seu carro vai furar, o motor vai fundir. São situações que você vai enfrentar, o seu corpo vai envelhecer. As pessoas, a coisa mais difícil na vida são relacionamentos. A coisa mais difícil é relacionamento. Tem gente que começa, ela não quer resolver os relacionamentos, ela começa a fugir dos relacionamentos. Ela começa a evitar pessoas porque ela não consegue se relacionar. E aí ela começa a fugir de relacionamentos porque ela não sabe lidar com pessoas. E o que Deus quer não é que você fuja dos relacionamentos, mas que você aprenda a se relacionar com as pessoas. E na sua vida não vai ter só gente bacana, na sua família não tem só gente bacana, no seu trabalho não tem só gente bacana, muito pelo contrário, muitas vezes a maior parte é chato. E se a gente foge dos relacionamentos, nós nos tornamos umas pessoas chatas, indesejadas. E o que Deus quer é tratar com você para que você aprenda a ter relacionamento. E quanto mais você aprende a se relacionar com as pessoas, mais maduro você fica e mais fácil de viver é. Você me entende? Então Deus coloca algumas pessoas no seu caminho, não é para atrapalhar a sua vida, não é o diabo que colocou aquela pessoa ali, é para te ensinar a se relacionar. São desafios que Deus coloca na nossa vida para a gente vencer os desafios. Não é para ser derrotado, não é para perder, mas é para vencer. Amém? Então Deus vai nos ensinando através dos relacionamentos. A gente aprende com as pessoas. Toda pessoa que cruzar o seu caminho tem algo para te ensinar. Pastor, mas aquela não tem. É aquela que tem. É aquela que Deus vai te ensinar. É aquela ali que Deus vai te ensinar. É aquela pessoa que Deus colocou ali para tratar uma área da sua vida que precisa ser tratada, que se não for tratada agora, lá na frente vai dar problema. Então olha agora com cara de profeta para a pessoa que está do seu lado, fala: toda pessoa que cruzar o seu caminho tem um propósito. A gente tem que entender uma coisa: a gente pode atravessar deserto, morar nele jamais. Todo mundo atravessa deserto. Todo mundo. Você está passando por um momento difícil? Eu já passei por vários. Você está passando por uma derrota? Eu já tive várias. Você está passando por um momento que parece que não... Sabe? É engraçado que no deserto, quando Deus permite que a gente passe por um deserto, ninguém vê o que você está passando. Falou: desgrama, eu ajudo tanta gente, agora eu estou nessa situação, parece que ninguém vai ver o que eu estou passando, mas parece que ninguém nem vem te dar um abraço. Não é assim? Parece que deserto é deserto, é solidão. Parece que Deus permite que você passe por uma situação que parece que ninguém vai enxergar. Por quê? Porque muitas vezes é você e Deus. Sabe, a gente quer ouvir coisas de pessoas, mas a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. E muitas vezes é só você e Deus. O que a gente não pode é morar no deserto. Tem gente que fica ali, naquele deserto, a vida inteira. Por quê? Porque não quer caminhar. Vai em frente. Amém? Você não é a pessoa pior do mundo.
também você não é a pessoa que mais sofre no mundo. Todo mundo tem seu pedaço. Todo mundo passa suas lutas. Todo mundo tem suas derrotas. Todo mundo sofre desafios. Caminha, continua, porque o teu Deus te garante a vitória. Amém? O teu Deus te garante a vitória. Agora, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia fala em Gálatas que a paz é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então, a paz não depende das situações que você enfrenta nesta vida. Tem muita gente que fica esperando tudo ficar bem para ele se sentir em paz. Essa paz não é a paz que Deus prometeu. Deus não prometeu a paz neste mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Então, o mundo não vai te dar esta paz. A paz que Ele te prometeu está aqui dentro. É fruto do Espírito. Então, quando você busca o Espírito Santo, por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que orar, buscar Deus, por isso que a gente tem que clamar a Deus, a gente tem que adorar o Senhor, porque a paz que Ele quer te dar, a paz que Ele te deu através do Espírito Santo está aqui dentro. Está aqui dentro. O que significa isso? Que aqui fora pode estar uma tempestade, aqui fora pode estar guerra, tribulação, mas aqui dentro você tem um Deus que te deu paz. Amém? O mundo inteiro pode estar te atacando, aqui dentro você está em paz. Pessoas estão te acusando, aqui dentro você está em paz. As suas contas, o seu negócio deu um nó, mas aqui dentro tem paz. É essa que você não pode perder. Amém? Não interessa o que você passe, não interessa as circunstâncias que você esteja, não interessa a situação, há uma paz. Por isso que Jesus falou assim: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, não interessa as circunstâncias, tem uma paz no seu coração. Por isso que eu gosto muito de uma música que a gente cantava antigamente, que fala assim: olha, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Aí o refrão é assim: olha, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. As circunstâncias muitas vezes não são boas, e talvez nunca seja. Você conserta de um lado, atrapalha do outro. Mas a paz que Ele colocou no seu coração não sai. Esta é a paz que faz com que um Paulo e Silas preso, açoitado, amarrado, louva o Senhor. Esta é a paz que faz com que Paulo e Silas, preso, amarrado. Você imagina, só de você levar um couro bem dado, já, né? Ele apanhou, estava preso e amarrado, e cantando ao Senhor. Por quê? Porque nenhuma circunstância era capaz de tirar a paz dele. Nenhuma circunstância é capaz de tirar a paz dele. Eu conto muito, já contei muito aqui, o testemunho de um rapaz que ele foi confundido na divisa com a Bolívia. Um traficante, ele foi preso e bateram nele no pau de arara. Quem me contou foi quem segurou, limpou o sangue das costas dele. Pegou a camisa dele, molhou e limpou o sangue. E falou assim que enquanto ele limpava o sangue, ele cantava assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, né? Aí ele falou assim: cara, mas como que você apanhou e está cantando? Ele não, depois ele se converteu, né? Ele não compreendia aquilo, né? Aí quando chamaram ele lá, que viram que não era ele o traficante e tal, né? Falou: se você quiser entrar com uma ação contra o Estado, tal, ter uma indenização, né? Ele falou: não quero indenização não, eu só quero o direito de vir aqui fazer culto toda semana no presídio. Aí deixaram, ele começou a fazer culto no presídio toda semana, né? Então Deus tem uma paz para você, o Espírito Santo, que não depende das pessoas que estão à sua volta. O Espírito Santo tem uma paz
para colocar no seu coração, através do poder dele, que não depende das circunstâncias financeiras que você enfrenta. O Espírito Santo quer colocar uma paz no seu coração, que não depende da sua situação em que você está vivendo, da sua saúde, mas que o Espírito Santo vem, habita no seu coração e gera paz, domínio próprio. Essa paz é que você precisa ter. Por isso que antes ele fala assim, temos porém um tesouro em vasos de barro. A palavra tesouro aqui é hipérbole, é jorrando para fora. Você é um vaso de barro. Você nunca vai ser um vaso de ouro. Você nunca vai ser um vaso de prata. Você nunca vai ser um vaso de porcelana. Você é um vaso de barro. Simples. Mas em você tem o Espírito Santo, que é um tesouro, que jorra. E quando jorra, alimenta outras pessoas. Então, essa paz que Ele quer colocar na sua vida vai contagiar outras pessoas. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Jorra e alimenta outras pessoas. Esta paz que você precisa, que eu preciso, porque este mundo é tenebroso. Nós passamos por situações difíceis e não vamos deixar de passar. Nós vamos deixar de passar quando Jesus voltar. Por isso você tem que ter uma paz no seu coração, que não faça com que você perca a estabilidade, não faça com que você perca a graça de Deus, não faça com que você desista de viver, porque não é questão só de desistir de servir a Deus. Muitas vezes a gente desiste de viver. Tem muita gente que não está vivendo, está sobrevivendo, toca a vida, sobrevivendo, e Deus não tem isso para você. Ele falou que Ele tem vida e vida em abundância, e o que Deus tem para você é uma vida abundante. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem vida abundante para você. A gente imagina que vida abundante é carro bom, sem dor no corpo, roupa boa para vestir, comida boa para comer. Vida abundante é paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, uma alegria aqui dentro, que não há homem nem demônio que é capaz de roubar. Amém? A palavra de Deus diz, Paulo fala, em Filipenses 4:4, é um mandamento: alegrai-vos no Senhor. Então a ordem é que você se alegre em Deus. Pastor, mas eu não tenho condição de me alegrar. Neemias fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo está dizendo em Filipenses que você tem que se alegrar no Senhor. É um mandamento. A gente muitas vezes vai dando vazão a sentimentos, a gente muitas vezes vai dando vazão a ideias que nos deprime, ideia de derrota, ideia de coisa ruim. E quando você começa a pensar coisa ruim, a imaginar coisa ruim, e ficar reciclando isso na sua mente, a sua vida fica horrível. E você então vai, eu gostei quando começou o louvor, foi profético hoje, porque foi bem diferente e tem a ver com isso. E você vai ver, a vida fica ruim. E se você parar, se você não buscar Deus, se você não orar, se você não buscar o Senhor, se você não clamar a Deus, a sua vida fica horrível. Você perde a paz do coração, o Espírito Santo já não traz paz no seu coração. Aí você começa a ficar uma pessoa carrancuda, uma pessoa séria, uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Eu tenho Jesus no coração. Jesus não olha que bicão, que a pessoa amarga, sabe? E você vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa depressiva. E isso, queridos, depende muito da nossa atitude. Primeira atitude é você escolher se as lutas da sua vida vão ser uma escola ou um trauma na sua vida. Segunda atitude é você buscar o Espírito Santo para trazer paz no seu coração. E a terceira atitude é você determinar que você é uma pessoa alegre e que você vai se alegrar no Senhor. A palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor. E a alegria do Senhor é a sua força. E como que você faz isso? Cantando, louvando, glorificando a Deus.
sabe? Põe um louvor, glorifica a Deus, canta louvores, adora o Senhor, celebra. Ai, Jesus. Celebra, você tem um Deus poderoso, você tem o Espírito Santo, celebra o teu Deus, celebra a Deus, louva o Senhor. Não aceite ser uma pessoa carrancuda, não aceite ser uma pessoa triste, não vai somando tristezas na sua vida, não fica remoendo coisas ruins na sua vida. A palavra de Deus diz assim: levai cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é isso? Eu não aceito ficar pensando essas coisas ruins, ficar deprimido, ficar pensando e botando coisa na cabeça. Eu sou de Deus e meu coração é de Jesus, e cante e se determine a ser alegre. Eu vou louvar o Senhor. Por isso que louvar a Deus, vir na igreja, louvar a Deus é importante, porque você expressa coisas que você não conseguiria falar com suas palavras. O cântico expressa e você canta junto, e você expressa aquilo, e aquilo traz alegria no seu coração. Celebra Deus, sabe? Se a tua casa está deprimida, bota um louvorzão lá bem alegre. Eu gosto daqueles dos shot santo, forró. Põe e louva o Senhor, glorifique a Deus, mas seja alegre. Isso é uma determinação sua, de falar assim: olha, eu vou ser alegre. Sabe? Não aceite ser uma pessoa depressiva, não aceite ser uma pessoa triste. A gente muitas vezes vai aceitando isso, né? O Augusto Cury fala uma coisa que é muito interessante, eu nunca mais esqueci. Ele fala assim: o cérebro é um arquivo. Se você lembra de uma coisa ruim que te aconteceu há 15 anos atrás, você foi lá no arquivo do teu cérebro, pegou aquela ficha que estava lá atrás e colocou lá na frente. Quem lembra daqueles arquivos que é fichário? Aí fala: se você lembra de outra coisa ruim, você vai lá no arquivo, pega aquela ficha que está lá atrás e traz para frente. Então, aquelas pessoas que ficam só lembrando das coisas ruins que aconteceu, vai catando as fichas ruins e trazendo o arquivo para frente, trazendo o arquivo para frente. Aí a cabeça dela aqui na frente fica só as lembranças ruins. E as lembranças boas ficam lá no fundo do arquivo. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Começa a lembrar das coisas boas que você viveu. Começa a lembrar das coisas boas que aconteceram na sua vida. Quem já roubou tangerina? Ah lá, aquilo lá foi, ó. Lembrou lá e deu um sorriso porque foi bom para ele, né? Roubou a tangerina do vizinho. A gente é menino, nada no rio, faz um piquenique. Você não só sofreu bullying na infância, você brincou. O teu pai foi ruim, mas também foi bom. Tua mãe foi ruim, mas também foi boa. Amém? Teus amigos de infância, não é possível que só teve coisa ruim na sua vida. Não existe isso, tem coisas boas. Então, quando você começa a lembrar das coisas boas e trazer essas fichas para frente, as fichas ruins vai ficando para trás. Você me entende? Então, traz à memória aquilo que te traz esperança. Você começa a lembrar de coisa boa, começa a contar as coisas boas que você viveu e tenta esquecer das ruins. Porque não adianta você ficar lembrando das coisas ruins e trazendo essas fichas para frente, porque elas vão ficar aqui lembrando. Tem gente que eu converso que só lembra de coisa ruim que aconteceu na vida dela. E da minha experiência, eu posso decidir duas coisas. Eu tenho um monte de coisa ruim que eu vivi, um monte de coisas que eu não gostaria de ter vivido, um monte de coisas que não me alegra, me entristece quando eu lembro. Mas eu tenho um monte de coisa boa que eu vivi, um monte de coisa que me alegra, um monte de coisas que foi bom ter vivido. Agora é uma escolha minha, o que eu vou lembrar, o que eu vou contar, o que eu vou falar. Por isso a Bíblia fala que a alegria é um mandamento. Ele não está falando: olha, se o Espírito Santo tocar no seu coração e se sentir assim, um vento passando, você fique alegre. Está dizendo, você tem que se alegrar. Alegre no seu Senhor. Está na luta, bota um louvor e começa a cantar. Está passando dificuldade, bota um louvor e começa a cantar. Sabe? Pior do que está não vai ficar e pode melhorar se você louvar.
Comece a glorificar a Deus, amém? Não fique remoendo coisas que não vai resolver na sua vida. Não fique remoendo situações que você não tem poder para mudar. Glorifique o teu Deus, porque se você começar, a Bíblia diz que a alegria do Senhor, Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você começa a se alegrar, a força do Senhor vem na sua vida, e você rompe cadeias, quebra grilhões, amém? E aí, queridos, preste atenção, você tem que entender e ter uma lucidez de qual é o seu temperamento. Você tem que entender quem é você. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, quem é você? Eu tenho uma tese de que a pessoa que a gente menos conhece é a gente mesmo. Você conhece todo mundo menos você mesmo. Mas preste atenção. Falar para o sanguíneo se alegrar é mais fácil do que falar para o melancólico. O sanguíneo tem mais facilidade né? O colérico, o fleumático. Agora, o melancólico já ele é por natureza mais melancólico. Então tem o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o... É isso, né? Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Então, quem é você? De repente você tem uma natureza melancólica. Se você se entregar à sua natureza, você vai ficar assim o dia inteiro, ó, mundo cruel, Deus me leva embora, esse mundo não presta, né? E vai ficar chorando. Se você é colérico, você vai ficar nervoso com tudo que acontece na sua vida, querendo dar um soco na cara de todo mundo. Se você é fleumático, as lutas da vida, você sabe o que você vai fazer? Você vai deitar no sofá e ficar assistindo televisão. O fleumático resolve tudo assistindo televisão e foge, né? O sanguíneo, ele é muito emotivo. Então aprenda quem você é e o que você pode fazer com o seu temperamento e lidar com ele. A hora que você não pode se entregar a uma tristeza e você começar as lutas da vida, porque veja bem, as lutas não vão passar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. Quem é que tem aflição todos os dias? Mas ele fala assim, olha, presta atenção, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, você vence também. Sabe? Se ele venceu, você vence também. E você tem que ter em mente que você não está vivendo nesta vida para acabar aqui. A sua vida não vai acabar aqui. Existe um novo céu e uma nova terra te aguardando. Você tem um novo corpo te esperando. Se Jesus não voltar na sua geração, você vai. Agora você vai para o céu. E você vai viver eternamente com Ele. E lá não vai ser 100 anos, lá vai ser milhares de anos, porque é eternidade. Deus tem uma eternidade esperando. Ele venceu e você também venceu, e você tem a vida eterna. E você vai ter uma vida abençoada, porque Ele morreu na cruz para te salvar. Jesus não morreu na cruz para fazer teatro. Ele morreu na cruz para te salvar e te dar salvação. E a salvação não é porque você é bonzinho ou religioso. A salvação é porque Ele morreu na cruz para te salvar e te selou com o Espírito Santo. Mas enquanto você estiver aqui, você vai passar por situações, todos os dias vai ter aflição, todos os dias vai ter luta. Mas você tem que decidir que isso vai te fazer mais forte, que as lutas, as dificuldades vão te fazer mais forte. Não vai te derrotar, muito pelo contrário, vai te fazer vencer. E cada gigante que se colocar na sua frente é para cair. Cada gigante que se colocar na sua frente não é para você ser um derrotado, mas é para você derrubar ele e você ser um vencedor. Toda situação que Deus coloca na sua frente é para você vencer. E que quanto mais você vencer, mais campeão você vai ser. Deus te chamou para ser um campeão, para ser um vencedor. E não existe campeão vencedor sem passar por luta. Ninguém vence sem luta. Não tem vitória por WO. A vitória é na luta. Lutou, venceu. E cada situação que se colocar na sua frente é uma vitória que Deus vai te dar. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.